Alô, pessoal, quem tiver aí, vocês estão me ouvindo? Alô, yes, e aí, Matheus? Ô, todo mundo ouvindo? Todo mundo vendo minha imagem, tranquilo? Tá 24 frames por segundo, tudo tranquilo? Beleza, é até meio estranho pra mim aqui, porque eu interajo com vocês, eu falo, e vocês me mandam o zap aí do lado. Então é um negócio meio, tipo, sei lá, muito tecnológico mesmo para uma aula de criptografia, segurança e direitos na prática. Mas beleza, gente. Bom, acho que antes de começar a aula, esperar a galera também entrar no chat room, logar aqui na plataforma do ITS, acho que vale a pena me apresentar. O meu nome é Carlos Ligori, eu sou bacharel em Direito pela USP, eu fiz meu mestrado em Direito de Desenvolvimento pela FGV, e eu sou doutorando na Universidade de São Paulo também. E lá na Universidade de São Paulo eu estou estudando exatamente o tema que eu vou dar na aula de vocês hoje, que é Direito e Criptografia, né? O tema do curso como um todo. Eu sou pesquisador e coordenador de projetos de um centro de pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, da FGV Direito SP, e o centro se chama Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação, e é um centro que a gente desenvolve projetos, desenvolve pesquisas, cursos e tudo mais relacionando direito e novas tecnologias. Eu trabalho aqui já há uns bons 4, 5 anos, se não me engano. A gente trata dos mais diversos tipos de temas envolvendo direito e tecnologia. Fiz meu mestrado em direitos autorais na internet, por exemplo. A gente lida bastante com produção de dados e privacidade. E agora eu tô encabeçando aqui dentro do centro um projeto de pesquisa que envolve direito e criptografia especificamente. Então, só para situar vocês nessa aula, pelo que o Lucas do ITS, que está ajudando a gente aqui com a parte técnica, me falou, a aula de ontem de vocês foi um pouco mais técnica, e pelo que o programa do curso também me falou aqui um pouco, a última aula de vocês na sexta-feira, que vai ser ministrada pelo Paulo Renat, vai focar um pouco mais em aspectos jurídicos brasileiros, então eu imagino que ele vai tratar bastante também de direito penal aqui no Brasil. De qualquer jeito, o meu tema da aula de hoje vai ser o debate sobre regulação da criptografia no Brasil e no mundo. Então, é uma aula com uma abordagem muito mais histórica e regulatória. A gente vai falar bastante de direito, menos da parte técnica de criptografia. Tipo, a gente fala menos da parte técnica de criptografia. De qualquer jeito, eu estou com 2 pesquisadores que trabalham comigo aqui, que se vocês tiverem alguma questão mais técnica que eu particularmente não saiba responder, ou uma questão mais direcionada ao direito penal também, que porventura eu não consigo responder, eu vou chamá-los vou chamar os pesquisadores para me ajudar um pouco. Então, pode pôr a cabeça aqui. Esse aqui é o JP, o João Pedro, nosso especialista em direito penal, e esse outro aqui é o Guilherme Kenzo, ele é um dos únicos advogados que eu conheço que sabe programar. Então, como vocês podem ver, eu tenho 2 braços direitos aqui dentro do centro, a gente está no centro também, está cheio de gente aqui também, mas o povo é educado, então ninguém vai falar muito alto. E tem os quadrinhos aqui atrás, como vocês podem ver, são FGV. Mas qualquer dúvida um pouco mais específica que vocês tiverem, se for muito complexo, eu chamo eles. Mesmo tenham em mente que amanhã a aula de vocês é do Gabriel Aleixo, que é um cara que trabalha a parte mais técnica, e sexta-feira vai ser uma aula mais focada no direito brasileiro, imagino que vai tratar de direito penal. Bom, passando para frente. Eu resolvi estruturar a aula que eu vou dar para vocês agora em 3 blocos principais. Por que isso? Bom, primeiro porque ajuda na própria organização da aula, tem o debate regulatório sobre envolvendo direito de criptografia é um negócio bastante complexo e razoavelmente antigo, né, para fins de direito à internet é um negócio antigo, e também para organizar as perguntas de vocês. Eu já fui aluno de ITS, eu fui aluno do Copyright X uns anos atrás, e eu lembro que muitas vezes o professor ele parava no meio da aula para responder a pergunta de alguém, e isso meio que atrapalhava o raciocínio dele, assim. Então eu vou pedir para vocês esperarem o fim de cada um dos blocos da aula para me fazerem as perguntas. Tudo certo até aqui? Beleza, ok, ótimo.
Enfim, o primeiro debate, o primeiro bloco da aula, eu vou contar para vocês um pouco da história de como surgiu esse debate sobre regulação da criptografia, especificamente a regulação jurídica da criptografia, onde que surgiu, spoiler, obviamente, nos Estados Unidos, né? No segundo bloco, eu vou falar de como esse debate que surgiu lá foi disseminado para além dos mares, foi disseminado internacionalmente ao redor do mundo. E num terceiro bloco, eu vou falar para vocês um pouco das tendências regulatórias sobre criptografia que estão sendo adotadas ao redor do mundo. E esse terceiro bloco eu vou focar um pouco, explicar um pouco para vocês um pouco da pesquisa que eu fiz aqui na FGV, que eu conduzi com os pesquisadores que vocês conheceram há pouco. E eu vou tentar orientar vocês para o que eu acho, o que eu acredito que o futuro do debate sobre direito e criptografia vai ser. Tentar fazer um exercício de futurologia aqui para vocês se situarem melhor assim e quem sabe desenvolverem projetos sobre o tema, assim, já saberem, já pegarem a carruagem lá na frente, né? Então vamos lá, bloco 1. Antes de mais nada, só retomando bem rapidamente alguns aspectos que eu acho muito importante, eu imagino que o professor da aula anterior, da aula de ontem, deu para vocês, não foi o Danilo, né? Que deu aula para vocês. Sim. Não foi, né? Bom, enfim. Eu sei que a aula foi um pouco mais técnica, mas eu só vou retomar aqui para vocês rapidamente 3 aspectos que eu acho absolutamente fundamentais por que a criptografia é importante. O que vocês têm que ter na mente de vocês, da aula de ontem, e trazer para a aula de hoje, criptografia é importante, ponto. Eu gosto de explicar a importância da criptografia em 3 pontos diferentes. Né, com relação à criptografia e direito, mais especificamente, né? No primeiro, o professor Diego Machado, perfeito. Tá? Então, a parte técnica, eu imagino que seja bem coberta para vocês, show de bola. Enfim, sobre a importância da criptografia. A primeira, viabilização do exercício de direitos fundamentais na internet. Então, ela é absolutamente essencial num contexto em que a gente, cada vez mais, a nossa vida está digitalizada, está dependente das redes e essa verdadeira sociedade da informação que se forma, né? Então, a criptografia é absolutamente importante para a privacidade, né? Quando a gente está falando de privacidade, é privacidade de proteção de dados, especificamente, segurança dos dados em trânsito, segurança dos dados estáticos. Não há que se falar desse tipo, de você assegurar esses direitos, de você assegurar essa proteção sem falar de criptografia. Eu imagino que o professor Diego Machado tenha falado que a internet, num geral, ela é insegura, então a gente busca esses meios para tornar seguro pelo menos o uso lá, e a produção de dados, etc, etc. Em segundo ponto, esses exercícios fundamentais seria a liberdade de expressão. A criptografia, sistemas criptográficos, eles são absolutamente essenciais para assegurar a liberdade de expressão em países que são autoritários, né? Por exemplo, na Tunísia, por exemplo, no Irã, que, como vocês vão ver na terceira parte dessa aula, o Irã ele proíbe criptografia juridicamente, é um negócio bastante tenso. Na própria China, né, para quebrar a Great Firewall of China, sistemas criptográficos, VPNs e dentre outros mecanismos são absolutamente fundamentais para assegurar a liberdade de expressão. E tem um debatezinho que, se der tempo no final e vocês tiverem interesse, que é um direito fundamental que é basicamente inerente à própria criptografia, que seria, será que pode o direito restringir a liberdade que um criptógrafo, que um matemático, que um programador tem de elaborar sistemas criptográficos? Será que o código poderia ser considerado expressão, né, no contexto da liberdade de expressão? Esse é um debate que ele não está muito em voga hoje em dia, mas é só um ponto que eu acho relevante de falar quando a gente está relacionando criptografia e direitos fundamentais na internet. Bom, segundo aspecto, a criptografia ela é absolutamente essencial para o desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, o desenvolvimento econômico, né? Para você garantir a estabilidade das redes como um todo, a criptografia é algo absolutamente essencial. Repetindo, ela é essencial para a segurança dos usuários desse sistema, para garantir que a rede funcione bem e para garantir que os usuários dessa rede estejam seguros e possam se utilizar dela sem muitas preocupações.
E, por fim, e como eu vou elaborar melhor nessa aula também, a segurança. Privacidade, ela acaba se tornando um diferencial competitivo. Então, aplicações que se utilizem de criptografia, que tenham sistemas seguros, elas acabam por estar mais no topo do mercado, porque o usuário ele começa a se preocupar bastante com a própria privacidade na internet. E, por fim, o terceiro grande ponto para explicar por que criptografia é importante é a questão da segurança pública e da segurança internacional. A criptografia ela é essencial para garantir a segurança dos próprios sistemas dos estados, né? Sistemas informáticos dos estados. Isso é um negócio que é absolutamente relevante quando a gente está falando de estados inteligentes, né? Desses diversas políticas públicas que envolvem mecanismos tecnológicos, sensores, para serem efetivadas. Então, para a população estar segura, você precisa de um sistema seguro também, que é implementado pelo Estado. E também a própria adoção de sistemas criptográficos para, por exemplo, a comunicação entre agentes do Estado é um obstáculo à espionagem, né? Eu coloquei aqui Vodafone porque é um caso interessante que aconteceu em 2008, 2007, na Grécia, que vários grandes funcionários do alto escalão do governo grego, eles utilizavam a Vodafone, né, que é uma empresa de telefonia, para se comunicar, e dentro das leis de telecomunicações gregas, existia a obrigação dessas empresas de telefonia delas terem um backdoor, né, delas terem um mecanismo de acesso excepcional para que autoridades de investigação pudessem, dentro do contexto de investigações criminais, escutar, né, tipo, grampear pessoas que estivessem se comunicando através da Vodafone. O que aconteceu? Governos internacionais, se não me engano era a Rússia aqui, ou foi a China, não lembro agora, mas eles conseguiram encontrar essa porta, né, esse backdoor, esse acesso excepcional, vazou várias conversas de pessoas do alto escalão do governo grego, e foi um escândalo isso na época, né, o caso Vodafone Grécia, que chama, uma galera se matou, só para vocês terem uma ideia. Então a gente tem esse problema também, a criptografia ela é importante para isso. Mas vamos lá. Para contar para vocês fazer para vocês um panorama geral do debate sobre regulação da criptografia, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de cinema, então eu meio tentei, assim, não sei se eu tive muito sucesso com isso ou não, dividir esse debate em 3 atos diferentes, como se fosse um filme mesmo, né? E o primeiro ato, ele acontece lá na década de 1990, lá longínquos 20 e poucos anos atrás. Só para situar vocês um pouquinho, ser honesto com vocês, havia um debate sobre regulação da criptografia antes da década de 90, mas ele estava mais voltado para a parte militar e para a questão de importação de sistemas criptográficos. É um debate que era relevante à época, hoje em dia um pouco menos. Mas o debate que a gente tem hoje em dia, as raízes dele surgem na década de 90. Como é que era o cenário lá e por que importa também descrever o cenário para vocês? Bom, na década de 90 você tem o surgimento e popularização da internet comercial, então a galera começa a se utilizar da internet para se comunicar, para realizar operações de banking, para fazer compras, etc. De novo, como eu expliquei para vocês, a internet é uma rede inerentemente segura, então alguns mecanismos criptográficos são utilizados para manter a segurança delas, né? E como a gente está falando de determinados atos, determinadas transações que são realizadas pela internet e que envolvem, por exemplo, dinheiro, né? Quando você vai fazer compra, você vai precisar de sistemas seguros, sistemas criptográficos, para que ninguém consiga acesso aos seus dados de cartão de crédito e comece a fazer várias compras no site de pesca internacional, por exemplo. Em conjunto com isso, o uso da criptografia, para além dos sites de banking, para além dos sites de e-commerce, ele começa a estar acessível para aqueles que também estão utilizando a internet. Aqueles que têm um conhecimento mínimo de computação, na década de 90, alguns mecanismos para criptografar mensagens próprias, por exemplo, e-mails, para você se comunicar de forma segura um com o outro, são desenvolvidos e fornecidos para essas pessoas. E esse rapaz aqui, esse cara de óculos, que é um cara chamado Phil Zimmermann,
ele desenvolve um dos mecanismos de criptografia mais famosos, populares desse início da internet, que é popular até hoje, assim, por assim dizer, que é o chamado PGP, Pretty Good Privacy. Esse mecanismo de criptografia, ele é acessível a todos aqueles que na época utilizavam dos computadores, né? Vamos lembrar que na década de 90 não havia uma permeação muito grande de usuários de computador. Então era uma galera que tinha um status muito maior ou um conhecimento técnico um pouco maior do que a gente tem hoje em dia, né? Todo mundo tem seu smartphone e consegue utilizar isso. De qualquer jeito, ele desenvolveu esse mecanismo do Pretty Good Privacy para comunicação entre as pessoas, e o governo americano, ele começou a ficar com a pulga atrás da orelha, né? Porque, bom, esses mecanismos de criptografia, eles estão sendo acessíveis para o público em geral, bacana, show de bola, estão protegendo a segurança, a privacidade dos caras, mas alguma coisa negativa vai gerar para cima de mim. E qual foi essa coisa negativa? No contexto de investigação criminal, os dados de comunicação que eram compartilhados por meio desse PGP, por exemplo, você não conseguia acessar, né? Porque os dados estavam criptografados, o governo ele não tinha a chave para desencriptar aqueles dados, então tinha um entrave, né? Então, tipo, por exemplo, antes da época da popularização dos computadores, a gente tinha grampos telefônicos, que era um negócio muito mais simples, as redes não eram criptografadas de forma geral, apesar de algumas redes governamentais fossem criptografadas na década de 80, por exemplo, mas era uma coisa muito mais simples no contexto de investigação, você grampear essa galera e ter acesso ao conteúdo das mensagens, né? Com a popularização da internet, com a popularização desse PGP, o governo dá um tilt no governo, né? Ele fala, porra, eu preciso ter acesso a esse negócio, eu preciso poder grampear comunicações na internet, e esse negócio é um entrave para mim. O que acontece? O governo americano, ele começa a propor, entre 93 e 96, vários mecanismos regulatórios jurídicos e técnicos também, para tentar viabilizar o acesso a essas mensagens de forma não criptografada, né? Principalmente no mecanismo do key scroll, né? O que seria isso, basicamente? Você tem um sistema criptográfico, que eu me comunico, por exemplo, com o JP, meu pesquisador aqui, e as nossas mensagens estão criptografadas a priori, porém, o governo ele tem acesso à chave para desencriptar as mensagens que eu estou trocando com o JP. Seria basicamente isso, né? E isso se materializou na forma desse chipzinho que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que foi chamado de Clipper Chip. Ele é um hardware mesmo, que era colocado em sistemas de comunicação, tanto em computadores quanto em telefones, que por meio dele o governo conseguiria o acesso às mensagens criptografadas, ainda que teoricamente outras pessoas não conseguissem ter acesso a essas mensagens. O que acontece? Um cara chamado Matt Blaze, que trabalha para a Electronic Frontier Foundation, que é uma organização do terceiro setor que trata desde o começo da década de 90 de direitos e liberdades na internet, ele, por conta própria, ele consegue quebrar o próprio mecanismo do Clipper Chip e acessar as mensagens em plain text, né, em texto legível, sem ter acesso direto, historicamente, às chaves que estavam exclusivamente com o governo, né? Então, é um mecanismo que uma pessoa única nos Estados Unidos conseguiu quebrar e o governo queria implementar isso em todos os sistemas criptográficos. O que aconteceu? A própria indústria teve uma reação bastante negativa com relação a isso, né? Porque era um risco você colocar os seus próprios clientes dentro de um sistema que tinha essa portinha de fundo para o governo tentar acessar, porque passa boi, né? Passa boiada. Uma vez que pessoas com intenções menos nobres que o governo, e às vezes nem o governo, né, tem intenções muito nobres com relação à vigilância dos seus próprios cidadãos, isso deixava o sistema inerentemente inseguro. E foi daí também que surgiu também o termo, né, meio pejorativo, hoje em dia é bastante pejorativo, de backdoor. Eu prefiro chamar de mecanismo de acesso excepcional, porque uma coisa que vocês vão ver, se vocês acompanharem o debate que está sendo conduzido ao redor do mundo, é que nenhuma autoridade governamental chama o que eles querem
criar dentro dos sistemas criptográficos de backdoor, porque backdoor é uma palavra bastante pejorativa. Então, se você quiser jogar na mesma linguagem do que esse pessoal está debatendo, eu prefiro chamar de mecanismo de acesso excepcional. Enfim, houve uma reação da comunidade científica e tecnológica bem pesada, teve vários documentos que foram elaborados contra isso, várias manifestações, principalmente aquelas encabeçadas pela Electronic Frontier Foundation, e o governo americano ele meio que desencanou disso, e a partir de 96 ele jogou fora todos os planos que ele tinha com relação a esse Clipper chip, com relação a esse chipzinho que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Bom, agora o segundo ato. O segundo ato, com relação ao debate da regulação da criptografia, ele é um ato de calmaria velada, por assim dizer. Porque muito pouco dentro dessa época foi debatido envolvendo regulação jurídica da criptografia. Não teve mais nenhuma ideia muito esdrúxula do poder público com relação à implementação de um mecanismo excepcional, nem nada. A regulação da criptografia ela não ficou muito sob os holofotes da grande mídia e etc. E, para não dizer que não foi debatido absolutamente nada com relação a isso, nesse segundo ato, nos Estados Unidos houveram uns 4 ou 5 casos judicializados sobre a questão da criptografia, principalmente sobre a questão de até que ponto o investigado deve ser obrigado a descriptografar dados criptografados dele, até que ponto isso não é produzir prova contra si mesmo. Então esse debate foi um debate bastante dogmático, né, jurídico dogmático, e menos técnico, e menos pensado sob a ótica de, por exemplo, você ter que desenvolver um sistema específico para atender o modo judicial. Não, a gente está falando, será que o cara pode ser criminalizado por isso? Se vocês quiserem também, no final da aula, se der tempo, eu posso falar um pouco de alguns casos envolvendo a 4ª e 5ª emenda dos Estados Unidos, que são casos bastante interessantes e que talvez orientem bastante o debate que vai acontecer aqui no Brasil, assim, em tempos futuros. Mas, enfim, ao longo dessa calmaria, meio assim, deixa a criptografia, deixa a galera criptografar bonito, a gente tem aquela ascensão do que a galera costuma chamar de Web 2.0, Web 3.0, né, que é o seguinte, basicamente, não é só a galera que tem o conhecimento técnico elevado, nem que tem uma renda mais elevada que está utilizando os serviços na web, né? Você tem várias aplicações para literalmente absolutamente tudo que você for fazer, que você faz no seu dia a dia. Você tem aplicação para fazer compra, aplicação para se comunicar com seus amigos, aplicação para armazenar todos os seus documentos, aplicação para conseguir emprego, para chamar carro, para, sei lá, compartilhar nude, não sei. Mas, com isso, com essas aplicações permeando todos os aspectos da sua vida, a gente entra num verdadeiro novo mundo de dados. Porque é um mundo que, basicamente, todos os nossos dados pessoais, né, o nosso eu virtual está absolutamente registrado dentro dessas aplicações, desses aplicativos que a gente utiliza. E mais ainda, né, tudo isso ele unido a esse nosso querido smartphone, até os dados de localização, né, dados de conversa, etc. Então, o mundo na internet, ele acompanha literalmente a gente no mundo real, mesmo fisicamente, né? E isso é um aspecto interessante para a terceira fase pro terceiro ato desse debate. Mas antes da gente chegar no terceiro ato, e consequência direta desse novo mundo de dados, a gente tem um pequeno espacinho de entreatos. Os entreatos, eles, na minha opinião, são as revelações do Snowden em 2013. Então, se de um lado a gente não estava debatendo uma regulação jurídica da criptografia, de outro lado, o acesso aos nossos dados em todos esses outros aplicativos que eu mencionei no negócio anterior, estava sendo feito, né, dentro do contexto de um programa de vigilância global realizado pela NSA, pela CIA e pelo FBI. Então, você tinha uma coleta massiva de dados desses aplicativos, com ou sem o apoio de grandes plataformas. Isso é muito importante ressaltar, que tinham bastante plataformas que, tipo,
de forma velada mesmo, tinham acordos com o governo americano para compartilhamento dos dados dos seus usuários. Não é só tipo, opa, me hackearam, que tristeza, né? Não era só isso. Mas também, com o apoio de grandes empresas, empresas que não forneciam esse apoio, o próprio governo americano hackeava, né? Ele realizava esses atos de government hacking, que explorava as vulnerabilidades desses sistemas. E essa vigilância massiva, ela se referia tanto a cidadãos americanos, cidadãos não americanos e líderes políticos globais, né? Como, por exemplo, foi o caso da Dilma, que foi bastante noticiado aqui no Brasil. Qual que foi a consequência direta disso? A privacidade e a proteção de dados voltou a estar debaixo dos holofotes. Então, o cara que mandava nude, o cara que pedia carro pelo aplicativo, o cara que compartilhava foto de todo mundo nas redes sociais e falava todo tipo de barbaridade, sei lá, nos aplicativos de mensagem, começou a se preocupar com, tipo, pô, será que o governo está me vigiando? Será que a partir de agora eu devo me preocupar de verdade com isso? Então, a consequência mercadológica, a consequência de mercado das revelações de Snowden foi esse que a CNET chamou de The Snowden Effect. Qual que é isso? Não só a privacidade seria boa para os dados dos usuários, né, para o próprio usuário, tipo, agora eu quero proteger minhas informações, mas também a privacidade é boa para as aplicações, para as empresas de aplicativos, para as empresas de provedores de aplicação, entendeu? A privacidade ela passou a ser vista, pelo menos a partir desse momento, de fato, assim, como um diferencial de mercado. Então, olha, eu sou a empresa X, eu me importo com a privacidade dos meus usuários, eu tenho um sistema absolutamente seguro, os usuários vêm até mim, e os usuários acabavam indo nesse sentido, entendeu? Então, várias empresas passaram a fazer o quê? Adotar mecanismos de criptografia forte para proteger os seus dados, tanto quando a gente está falando de dados armazenados, né? Por exemplo, no Drive, na nuvem, ou no próprio celular, principalmente no celular, quanto dados de comunicação, que diversas empresas começaram, de aplicativos de comunicação principalmente, elas começaram a adotar aquela famosa criptografia ponta a ponta. Então, gente, eu adoto esse sistema em que todo o ciclo da conversa que você está tendo com seu amigo é criptografado e nem eu mesmo, empresa WhatsApp, nem eu mesmo, empresa Telegram, tenho acesso àquilo lá. Então, nem se eu quisesse, eu poderia compactuar com o governo para eles espionarem vocês, como aconteceu no caso da vigilância massiva da NSA. Então, aqui eu só separei alguns exemplos disso, né? O iMessage da Apple, o iOS, a partir do 7, principalmente, começou a usar um sistema de criptografia mais forte, para quando você tranca os seus celulares, todos os seus dados estão criptografados aqui. E o WhatsApp, que ficou absolutamente famoso aqui no Brasil, por causa da criptografia ponta a ponta, né? Enfim, todo esse cenário das empresas começarem a se preocupar bastante com os dados dos usuários, se venderem como empresas que se preocupam com isso e implementarem esses mecanismos de criptografia forte, a gente chama do cenário de encryption by default. Então, o que significa encryption by default? A minha avó de 95 anos que se comunica comigo no WhatsApp, ela não precisa mudar nenhuma configuração específica, ela não precisa utilizar nenhum tipo de mecanismo criptográfico que exige um conhecimento técnico elevado para se comunicar comigo. Basta ela abrir o WhatsApp e mandar uma mensagem para mim que as mensagens que ela troca comigo estão protegidas por criptografia ponta a ponta, criptografia forte, e nem se o WhatsApp quisesse compactuar com a agência de investigação, ele conseguiria revelar para ela o que a minha avó está mandando para mim de bom dia hoje. Esse cenário de encryption by default, ele vai gerar esse terceiro e último ato, que é popularmente conhecido como going dark, né? Going dark por quê? Porque o James Comey, que é o ex-diretor do FBI, ele deu uma palestra em outubro de 2014, na Brookings Institution,
falando sobre essa grande dificuldade das autoridades de investigação de acessarem os dados que estavam criptografados. É muito parecido, para não dizer quase igual, às CryptoWars 1.0 da década de 90, com a diferença da mensagem criptografada da minha avó mesmo, exatamente, porque agora qualquer tipo de comunicação, qualquer usuário, todo mundo que se utiliza desses aplicativos, dos aplicativos mais populares, está protegido dessa forma. Então, o FBI não vai conseguir acessar os principais mecanismos de comunicação para investigar, né? Para você obter provas no contexto de investigação. E menos ainda você conseguir acessar os dados que estão dentro do celular, que é outra fonte infindável de dados desse novo mundo de dados que eu expliquei para vocês. Então, ele falou, ó, cara, a gente está no escuro. A criptografia forte em todas essas aplicações deixa a gente no escuro. Daí a expressão going dark. E um outro diferencial muito, muito forte com relação à década de 90 é que toda essa ideia do going dark, ela se materializou de forma prática num caso concreto, que foi o atentado terrorista em San Bernardino, em dezembro de 2015. Para quem não lembra desse atentado, foram um casal que, numa festa da empresa onde eles trabalhavam, se não me engano, matou 14 pessoas e eles se mataram depois. Teoricamente foi um crime relacionado a religião, não lembro agora. A religião, e dentro das investigações os caras se mataram, então tipo, a gente não conseguiu saber muito bem quais eram as motivações, desde quando aquilo estava sendo planejado, quais eram os vínculos com alguma célula terrorista que aquele casal estava vinculado, porque eles se mataram. Porém, eles apreenderam o celular, iPhone 5C, de um dos perpetradores, só que eles não conseguiram acessar os dados porque os dados estavam criptografados. Vale dizer, gente, que o iPhone 5C, ele não tem o sensor de polegar, né? Se a gente for pensar hoje em dia que os iPhones ou eles têm sensor de polegar ou eles têm sensor de reconhecimento facial, esse problema seria sanado de forma muito mais rápida naquela época. Mas não, então não tinha esse sensor e ele tinha habilitado aquele mecanismo da Apple que se você coloca a sua senha errada 10 vezes, todos os dados são apagados. Então o governo meio que bateu de frente com a parede e falou, a gente está no escuro aqui, a gente precisa acessar esses dados para investigar, para que esse tipo de atentado terrorista não aconteça de novo. Então, a consequência disso foi o caso mais famoso dessa era de debate sobre regulação da criptografia, que é o caso Apple versus FBI. Bom, o que foi esse caso Apple versus FBI? O FBI ele tentou impor, com base nesse caso de terrorismo, nesse caso de dificuldade de acesso aos dados do telefone dos perpetradores, eles resolveram tentar impor à Apple que a criptografia dos sistemas operacionais tivessem um mecanismo para fornecimento de dados às autoridades de investigação. Eu coloquei de novo aqui backdoor entre duas aspas, porque eles não vão usar esse termo nunca. Nunca. É um termo que eles falam, não, gente, a gente não quer backdoor, porque backdoor é inseguro mesmo, a gente só quer um jeito de tentar acessar esses dados na forma do plain text. Aí vocês interpretam do jeito que vocês quiserem, né? Aí a Apple, ela resistiu, alegando que esse mecanismo ia fragilizar todo o sistema e também alegando que isso faria mal para os próprios negócios dela, né? Acho que se vocês forem ler os autos do caso Apple versus FBI, um ponto muito importante que a Apple leva, tipo, acho que até mais que a segurança dos próprios usuários, é o problema do diferencial competitivo mesmo e das consequências mercadológicas que isso geraria para a Apple como empresa. Então, voltando àquele negócio do Snowden Effect, você vê que isso é de fato um diferencial pesado mesmo, né? Enfim, o caso ele foi judicializado, a gente teve quase que um clímax dele assim, em abril de 2016, mas o FBI conseguiu adquirir de terceiros que não foram divulgados, historicamente uma empresa israelense, uma ferramenta para descriptografar o iPhone do perpetrador. E então eles conseguiram acessar os dados de lá, eles retiraram o caso e mais ou menos ficou por isso mesmo, pelo menos a questão do Apple contra a FBI.
De qualquer jeito, o debate sobre esses mecanismos de acesso excepcional e de você enxergar a criptografia como um problema mesmo, continua até hoje nos Estados Unidos algo bastante forte. Muitas vezes autoridades de investigação falando que determinadas empresas utilizam a criptografia para evadir a ordem judicial, para evadir o direito mesmo como um todo. Mas, enfim, teve uma repercussão absolutamente negativa, da mesma forma que na década de 90, da comunidade acadêmica e comunidade técnica, né? Eu coloquei como uma das leituras, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, o Kissinger-Dormet, que, para o debate no contexto americano, é o documento essencial, mais fundamental de tudo isso. E também tem o Don't Panic, do Berkman, que é um outro relatório que vocês podem ir atrás, mas a gente fica tranquilo que os slides eu libero para vocês depois da aula, assim, tranquilo. Então, teve uma repercussão bastante parecida com aquela década de 90, né? Os mecanismos de acesso excepcional seriam inerentemente seguros, os governos não são confiáveis para carregar a chave das comunicações de todos os cidadãos, como a gente pode ver no escândalo Snowden, né, que todo mundo era vigiado, ninguém sabia, né? E a proibição dos meios de criptografia forte ia ser absolutamente facilmente contornada por criminosos, né? Ah, não, a gente tem que restringir a criptografia do WhatsApp. Beleza, tá bom, o criminoso vai pro Telegram. Ah, não, mas também restringir do Telegram, o cara vai pro Signal, vai para algum outro. Ou desenvolve o próprio aplicativo também. Se não me engano, as Farc tem um aplicativo próprio, né? Eu ouvi falar que ISIL. Sim. O Estado Islâmico, eles têm um aplicativo próprio desenvolvido para comunicação, sabe? Tipo, é um negócio que é absolutamente facilmente evadido. E mais do que isso, diferentemente da década de 90, o que a comunidade técnica e científica clama mais é que, na verdade, ao contrário da década de 90, a gente está numa era do ouro da vigilância, mesmo com as autoridades de investigação não tendo acesso às comunicações e a dados criptografados. A gente tem, de um lado, metadado em tudo que é canto, né, os dados sobre dados em todos os tipos de dispositivos e tudo mais, que podem ser utilizados para falar até mais do conteúdo da comunicação sobre os usuários. A gente tem a questão do government hacking, né, do governo explorando vulnerabilidades para conseguir acessar os dados criptografados. Isso seria sem mexer no sistema criptográfico, sem obrigar a ter um mecanismo de acesso excepcional. E acho que, de forma geral, 3 pontos fundamentais dessa nova era do ouro da vigilância, que não envolve você obrigar a empresa a sabotar o seu próprio sistema criptográfico. Você tem as nuvens. Nem sempre a nuvem é criptografada, né? Os dados são criptografados. Muito facilmente, na maioria das vezes, a depender do serviço de nuvem que você usa, um login e uma senha para todos os seus tipos de conta. Então, por exemplo, do Google é a mesma sabe, que você usa no Chrome, que você usa no Gmail, é a que você usa no Google Drive. E essas empresas têm, né, o seu login e sua senha, apesar de elas não terem por conta própria, elas não conseguirem acessar. Os seus dados estão armazenados na nuvem, tipo, sem usar o login e a senha, porque estão criptografados lá, elas estão guardando esse tipo de coisa. Então, se você usa o WhatsApp, que tem criptografia ponta a ponta, mas você faz o backup em cloud, cara, se está errado, por favor, faça certo. Aí você também tem a questão da internet das coisas e dos metadados que podem ser adquiridos. Tô vendo que o Dudu Magrani até compartilhou aqui o livro que ele fala de IoT, acho que é o primeiro grande livro sobre isso em língua portuguesa aqui no Brasil mesmo, então dei uma checada no livro dele. A questão do IoT é uma questão bastante relevante, que assim, cada vez a gente tem mais dispositivos conectados, torradeira, geladeira, sofá, que quer que seja TV, e nem sempre, primeiro, esses sistemas são criptografados, então você pode acessar os dados nele. Em segundo lugar, vários metadados podem ser adquiridos dele. E em terceiro lugar, e acho que a questão mais relevante, esse sistema, é muito difícil, em alguns casos, esses sistemas serem atualizados. Então, vulnerabilidades que são descobertas nem sempre são corrigidas pelos usuários. Então, você tem, tipo, uma questão de segurança bem pesada em IoT. O livro do Dudu vai falar bem melhor do que eu estou falando agora. Mas não sei se vocês lembram do quadrinho do cachorro, falando com outro cachorro, do New Yorker do começo da década de 90, que era, na internet ninguém sabe que você é um cachorro. Vocês sabem qual quadrinho eu estou falando, né? Aí eu lembro que eu vi uma espécie de paródia desse no Twitter, que era
na internet das coisas, todo mundo sabe que você é uma geladeira. E é verdade. É isso, está desatualizado, metadado, etc. É mais uma forma de você investigar. E, por fim, o próprio hacking governamental. Que é assim, olha, gente, vocês usam o mecanismo de segurança que vocês quiseram, eu vou tentar hackear e explorar vulnerabilidades dele para acessar os dados que eu estou afim. A grande questão dessa, e a gente vai tratar disso no último ponto, é que assim, isso não pode ser desenfreado, né? Isso tem que ter um framework jurídico por trás para assegurar direitos fundamentais, para assegurar direitos cidadãos, etc. É uma questão bastante relevante a ser destacada, mas só para falar que assim, isso é a era do ouro da vigilância que eles estão falando que a gente existe agora. Então, aqui um quadro só para resumir para vocês as duas Crypto Wars, e acabando como acabou esse bloco, vocês podem fazer algumas perguntas que eu vou tentar responder, assim, apesar de eu ter me estendido um pouco no tempo aqui, peço desculpas. Alguém tem alguma dúvida? Digita aí do lado. Sem dúvida, gente? Não? Bom, ok, beleza. Oi? Sobra mais tempo para discutir. Não, é bom. Qualquer coisa, então, tipo, a gente pode passar direto e tentar passar tempo pro debate no final. Vocês que sabem. Espero que esteja tudo claro até agora que eu falei. Enfim. Então, vamos passar para o segundo ponto. Como esse debate, em especial, o terceiro ato, né, o entre atos, a partir do efeito Snowden e o terceiro ato do Going Dark, da Era do Ouro da Vigilância, como é que esse debate está sendo conduzido, tanto aqui no Brasil, como no resto do mundo também, né? Bom, primeiro eu vou falar um pouco no Brasil. Eu sei que na sexta-feira o Renan vai falar mais da parte brasileira, então eu vou passar um pouco mais rápido por aqui. Eu imagino que ele vai falar um pouco mais de detalhes, a audiência pública do WhatsApp, mas é bom para tentar fazer o link, né, desses eventos desencadeadores, né, o Snowden, o James Comey falando do Going Dark, etc., com por que esse debate está sendo conduzido no Brasil também. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, as revelações de Snowden, elas divulgaram todo aquele esquema de vigilância massiva da NSA, e não só com relação aos cidadãos americanos, como com cidadãos internacionais e líderes de governo internacionais também. É um verdadeiro programa não só de vigilância, como também de espionagem governamental, por assim dizer. E um dos líderes que teve destaque no vazamento de informações pelas revelações de Snowden foi a nossa ex-presidenta Dilma, né? Se vocês forem pegar algumas apresentações da NSA que foram divulgadas no conjunto de documentos do Snowden, você vai ver que tem vários falando de Petrobras, vários falando de grampo de telefone da Dilma, de acesso aos e-mails da Dilma, etc, etc. Então, e no México também, e de vários outros líderes. Mas no governo, a ferida pegou um pouco mais no fundo, tanto que ela ensejou o sancionamento, né, do Marco Civil da Internet, que, como vocês devem saber, quem é do direito aí, que está na aula aí? Tem o Odélio, do Iris, eu conheço o Odélio. Beleza, tem uma galera, boa. Ó, show de bola. Então, vocês conhecem o Marco Civil da Internet, né? Uma lei que a gente vem debatendo, que a gente no Brasil vem debatendo desde 2009, se não antes, né? Já se debatia você elaborar uma lei para garantir direitos e deveres e princípios sobre o uso da internet no Brasil desde 2005, desde 2005 por aí, no primeiro governo Lula, e a partir de 2009 isso tomou um pouco mais de força, foram realizadas consultas públicas para elaboração de como seria essa lei e tal. A partir de 2011 isso tomou bastante força, mas parecia que isso não ia passar no Congresso, não ia ser debatido nem nada, perdeu um pouco de tração nessa época aí, mas 2013 foi absolutamente fundamental para essa lei ser sancionada pela Dilma, né? Então, teve essas revelações dela e ela sancionou a lei em 2014, num evento grandão, assim, super razoavelmente espalhafatoso, que foi chamado de Net Mundial. Até hoje, nos eventos internacionais sobre governança da internet, o Marco Civil da Internet ele é considerado
um diploma normativo pioneiro e exemplar para a regulação da internet de forma geral, tipo, no mundo todo, assim. Tem diversos aspectos que podem e devem ser revisitados, algumas falhas, mas de forma geral é uma lei que foi bastante bem recebida, pelo menos nos círculos acadêmicos ao redor do mundo, assim. Então, objetivos do Marco Civil da Internet: garantir direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, estabelecer uma lista de princípios para o uso da internet no Brasil, vai falar de proteção de dados. Se tudo der certo, a gente vai ter a nossa lei aí, né? Espero que sem nenhum dispositivo vetado. Vai falar de responsabilidade de intermediários, de plataformas, né, de provedores de aplicação, provedores de serviço, e vai falar também uma parte específica para sanção, para descumprimento de ordem judicial relativa a atos na internet. E foi essa parte, uma interpretação bastante curiosa dessa parte, mais especificamente dos artigos 11 e 12 do Marco Civil da Internet, que a gente teve, e eu imagino que todos vocês lembrem muito bem, a não ser que vocês sejam incrivelmente jovens e novos, que 2 anos atrás, 3 anos atrás, o WhatsApp foi bloqueado no Brasil por 3 vezes, né? Como vocês podem ver, essas 3 notícias que eu coloquei nos slides não são a mesma, são de 3 períodos diferentes. Ele foi bloqueado no Brasil em dezembro de 2015, por um juiz São Bernardo do Campo de São Paulo. Aí, em maio de 2016, de novo bloqueado pelo juiz que ficou famoso, que é o juiz de Lagarto. E em julho de 2016, pela juíza Daniela Souza, da comarca de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Uma coisa que é bastante relevante da gente falar aqui nesse ponto é que entre o primeiro bloqueio e o segundo, mais especificamente no final de março, ou no começo de março de 2016, o WhatsApp passou a utilizar a criptografia ponta a ponta, né? Então, por que o aplicativo foi bloqueado? Porque ele foi solicitado por ordens judiciais para fornecer o conteúdo de determinadas mensagens de grupos e de indivíduos que, de acordo com algumas autoridades de investigação, estavam cometendo crime de tráfico de drogas, de formação de quadrilha nesse ponto. Você vê, né, nos Estados Unidos, o que ensejou o debate principal foi um atentado terrorista, e aqui foi tráfico de drogas. A gente tem nossas prioridades bem claras mesmo. Então, pelas 3 vezes, a gente, se não me engano, as 3... É que assim, como os processos correm em segredo de justiça, é difícil eu falar para vocês especificamente o que cada caso representa do bloqueio. Mas, de forma geral, e nos documentos que os próprios juízes divulgaram em alguns casos, Daniela Souza, o de Lagarto, Montalvão de Lagarto, tinha a ver com formação de quadrilha e tráfico de drogas. Pelo menos os 2 últimos a gente tem certeza disso. A partir do segundo bloqueio, o que o WhatsApp alegava, uma vez que ele não fornecia o conteúdo das conversas desses grupos, era o seguinte: olha, gente, eu adotei mecanismo de criptografia ponta a ponta aqui, então nem se eu quisesse eu conseguiria fornecer para vocês o conteúdo das mensagens em plain text, né, em texto legível. Eu posso fornecer para vocês o conteúdo criptografado, vai ser só que assim, para cada uma das mensagens que eu fornecer para vocês vão precisar ter a chave específica que está localizada no celular do receptor para conseguir desencriptar. E a criptografia forte não tem nem como eu conseguir fornecer para vocês. Então, o principal argumento deles era essa incapacidade técnica de atender a ordem judicial, não era uma coisa só do direito mesmo, né? Aliás, só fazendo um parênteses aqui, esse bloqueios.info, eu coloquei aqui no canto inferior direito do slide, é um portal feito pelo pessoal do Internet Lab, que é um centro de pesquisa também de tecnologia, e eles deixaram tipo, tudo bonitinho, todas as decisões, todos os documentos relativos às decisões de bloqueio do WhatsApp. Então, se vocês quiserem se aprofundar nessa parte do bloqueio, tentar entender os motivos, ver a timeline, etc., eu sugiro que vocês entrem lá. Mas, de qualquer jeito, voltando aqui, os aplicativos eles foram bloqueados porque eles não forneceram isso, eles não forneceram o conteúdo das mensagens. E a partir de uma interpretação dos artigos 11 e 12 do Marco Civil, abstraiu-se que seria possível você bloquear o aplicativo como um todo, né? Não é uma interpretação consensual, tanto eu como até o pessoal do ITS, a gente discorda que o bloqueio seria
a sanção que está descrita lá nos dispositivos, né? Mas essa questão, ela foi, a partir do segundo bloqueio, ela foi levada ao STF. E em junho mesmo, não, em maio de 2016, não, mentira, desculpa. Em julho de 2016, o Lewandowski, ele soltou uma liminar proibindo o bloqueio de qualquer aplicativo como medida sancionatória e julgando a partir de uma ADPF, que foi implementada pelo PPS, que dizia que essa interpretação de bloqueio como sanção para descumprimento de ordem judicial é absolutamente inconstitucional, vai contra os direitos de liberdade de expressão e de liberdade de comunicação que são assegurados na Constituição. Então, esse caso foi levado ao STF e, em julho de 2017, foi realizada uma audiência pública para debater, de fato, a constitucionalidade da interpretação desses dois artigos, né? Então, foram duas ações separadas que levaram esse debate no STF, a DPF eu acabei de falar para vocês, e uma DIN que simplesmente falava, não, os artigos 11 e 12 são inconstitucionais e ponto, porque eles permitem esse tipo de coisa. Então, uma está tratando especificamente de uma interpretação específica desses artigos, e outra está tratando do texto em si como um todo, dos artigos 11 e 12, que é a DIN 5537, que foi implementada pelo PR. Isso, PR. Enfim, o que aconteceu? O argumento do WhatsApp de que a criptografia ponta a ponta impedia eles tecnicamente de fornecerem esses dados foi um ponto muito relevante da defesa do WhatsApp e dos argumentos levantados nesses pedidos, né, nessas ações. Então, o ministro Fachin e a ministra Rosa Weber, eles marcaram uma audiência pública conjunta e no próprio chamamento da audiência pública, eles se afastaram um pouco da parte jurídica do bloqueio como sanção ao descumprimento de ordem judicial e eles, nas perguntas daquele chamamento, eles focaram num aspecto mais técnico mesmo. Eles falam, será que é possível você elaborar um backdoor que não comprometa o sistema? É possível um sistema de comunicação dotado de criptografia ponta a ponta fornecer as mensagens em plaintext de boa? Então, isso foi levado para lá e várias autoridades de investigação participaram, várias universidades, grupos de estudo, centro de pesquisa, terceiro setor, o pessoal técnico participou também, uma coisa que foi bastante importante para falar desses negócios da criptografia, e associações. E uma coisa que ficou clara lá, eu não sei quantos de vocês acompanharam a audiência pública, ou leram também um texto que eu escrevi mesmo para o Jota, que eu recomendei aí, teve uma discrepância muito grande aqui, não sei se dá para ler direito, mas uma discrepância muito grande entre o conhecimento jurídico e o conhecimento técnico que estava sendo debatido lá. A ênfase da audiência pública era no conhecimento técnico, era nos aspectos técnicos dos mecanismos criptográficos, principalmente porque os ministros, a meu ver, eles estavam tentando entender os limites da eficácia da norma jurídica frente a esse caso concreto de limitação técnica, né? Então não adianta eu colocar no direito, todas as pessoas com mais de 18 anos elas vão ser obrigadas a voar. Não tem como, né? Não tem como ninguém voar. É tecnicamente impossível. Então a norma é absolutamente ineficaz, né? Então eles tentaram entender esse aspecto especificamente. Agora, uma coisa que diversos órgãos públicos, tinha gente do Ministério Público que sabia muito, sabia bastante do aspecto técnico e do aspecto jurídico, gente absolutamente respeitável e muito boa palestrando lá. Mas tinha também pessoas representando gente do poder público que falavam umas coisas meio espalhafatosas, falando, olha, gente, eu não quero criar nenhum backdoor, eu só quero ter um jeito de acessar as mensagens aqui. Então isso é possível, eu quero que vocês façam isso. Aí tinha outro falando que, não, eu li no G1 que tem um jeito lá de você ter criptografia ponta a ponta e você ter acesso às mensagens. E o jornalista do G1 falou que isso era possível, então é isso que a gente quer. Então, era uma... para não dizer um show de horrores, tinha um pedaço que era um show de horrores. E assim, eu não tô dizendo aqui para vocês que,
todo jurista e todo mundo do poder público e todas as autoridades do poder público têm que ter obrigação de saber as limitações técnicas desse tipo de coisa. Mas era uma coisa bastante preocupante, uma vez que isso estava sendo falado dentro de uma audiência pública que pode pautar como é que vai ser o trato da criptografia aqui no Brasil, tipo, daqui para frente, sabe? Obviamente que é importante a participação de todos lá, mas tipo, observou-se claramente essa discrepância entre o conhecimento técnico e o que era falado lá, né? E os próprios limites da técnica como um todo. Por enquanto, nenhuma das ações foram julgadas, a gente vive esse meio que limbo do debate sobre criptografia no Brasil e seguimos, assim. Rapidamente, sobre o debate ao redor do mundo, a gente tem vários países se manifestando com relação ao debate sobre criptografia. Não é nada pontual mesmo. E na Alemanha, na França, na Austrália, no Acre, tipo, vários países debatendo criptografia. No Acre é brincadeira. Mas, assim, com várias abordagens diferentes sobre a regulação jurídica da criptografia. A gente tem, por exemplo, no Reino Unido, é um país com uma norma muito concreta e muito abrangente, complexa, longa, que trata de investigações criminais e tecnologias de informação e comunicação, que é o Investigatory Powers Act, que passou na Inglaterra, né, foi sancionado, teve a graça da rainha, se não me engano, que é tipo a sanção deles, assim, não é zoeira isso, em dezembro de 2016, que ele amplia bastante os poderes das autoridades de investigação, ele vai colocar vários dispositivos, ele estabelece meio que um framework para government hacking, ele estabelece um framework para compelir detentores de dados criptografados a fornecer eles na forma legível, e ele também prevê uma figura jurídica que é bastante curiosa, e a gente não sabe muito bem qual que é a extensão ou qual que é o alcance dela, que são as Technical Capabilities Notices, que são uma espécie de ordens assim, judiciais, que são enviadas para administradores, que podem ser enviadas para administradores de sistemas criptográficos, que pode compelir eles a fornecer determinados dados que estão criptografados dentro daquele sistema, a fornecê-los na forma em plain text, né, na forma legível. A gente não teve nenhum caso, por enquanto, até hoje, né, uma lei bastante recente, como vocês podem ver, bastante complexa. Não teve nenhum caso, tipo, muito, muito grande com relação à utilização dos Technical Capability Notices, mas existem alguns pesquisadores, alguns ativistas que dizem que eles podem ser utilizados para forçar uma empresa, por exemplo, a criar um mecanismo de backdoor dentro do próprio sistema. Ele tem uma espécie de regrinha de proporcionalidade dentro da previsão judicial deles, mas é uma coisa bem ampla mesmo. Fala, não, tem que ser necessário, proporcional mesmo, o estilo Alexi mesmo. E também, de todas as milhões de páginas que tem nessa lei, milhões não, tipo 200 páginas que tem na lei, nada de backdoor, de novo. Backdoor é uma palavra que se for falar, tipo, não, você é Ministério Público, você quer que as empresas criem um backdoor para vocês poderem acessar as comunicações. Todo mundo vai falar, cara, você está falando coisa errada, a gente não quer backdoor nenhum, o que a gente quer tal. O que a gente quer é uma criptografia responsável, né, que eles usam o termo, uma coisa bastante curiosa. Bom, na Holanda, por outro lado, eles optaram por regular de forma não jurídica a questão da criptografia, mas sim na forma de políticas públicas. Eles se posicionaram oficialmente, né, o gabinete holandês, que é o braço principal do Poder Executivo, eles falaram, gente, a gente apoia a criptografia, a gente é a favor de sistemas criptográficos fortes, e a gente não vai mexer nisso, a gente não vai tentar restringir, a gente não vai passar nenhuma lei com relação a isso, como estão sendo propostas ao redor do mundo. O que a gente vai fazer é estimular o desenvolvimento de criptografia. Então, nesse momento, a gente não vai capar a criptografia em nenhum momento. Não só isso, eles, na forma de política pública mesmo, eles doaram tipo, uma quantidade razoável de dinheiro para uma organização que trabalha com segurança, privacidade. Você entende? Débora, rapidinho, eu já estou terminando esse ponto, eu vou responder sua pergunta no final do bloco, já tá acabando.
Mas, enfim, o governo holandês, ele deu esse dinheiro para o OpenSSL e decidiu assim, ó, gente, eu não vou legislar sobre isso, aqui criptografia é rei e manda, entendeu? Sem problemas. E na Alemanha, que eu achei um dos casos mais curiosos quando eu estava fazendo essa pesquisa, esse mapeamento internacional, porque se vocês forem pesquisar, principalmente sites de notícia em língua inglesa, eles meio que falaram, não, a Alemanha passou uma lei aqui que quer proibir a criptografia. Eles querem restringir a criptografia. Eles querem limitar a utilização e deixar todas as pessoas inseguras. Na verdade, isso não é verdade. Na verdade, isso não é verdade. Ó. Essa lei com esse nome grande, Gesetz zur Effektivieren und Praxis ausgleicheren Ausgestaltung, ela vai basicamente ampliar os poderes das autoridades de investigação alemãs com relação ao hacking governamental mesmo. Então, ela meio que assim, ó, esse debate, essa questão de o governo tentar restringir a criptografia é um debate que, do nosso ponto de vista, ele está meio que superado. O que a gente vai fazer aqui, ó, é dar amplos poderes para as autoridades de investigação para explorar do jeito que precisar para obterem o conteúdo em plain text dessas informações que eles precisam e a gente não quer nem saber. Então, se vocês lerem que a Alemanha está proibindo criptografia, isso na verdade, o que eles estão querendo é regulamentar o government hacking. E é uma regulamentação que, se a gente for no cerne dela, é razoavelmente questionável, porque ela dá amplos poderes e poucas garantias àquele que está sendo investigado, aos usuários do sistema, etc, etc. É uma coisa que a gente vai ver um pouco mais para frente. Bom, enfim, acabou o bloco aqui. Quem tiver pergunta pode mandar. Vamos ver, a Débora. Você entende que a investigação de crimes vai justificar a invasão da privacidade com ferramentas invasivas? Então, Débora, é o seguinte. Basicamente, uma coisa que eu venho observando quando eu estou analisando, quando estou mapeando mesmo esse debate sobre regulação da criptografia ao redor do mundo, é que geralmente você tem um crime, um ponto principal, um acontecimento principal que enseja o debate para tentar passar essas leis um pouco mais, por assim dizer, limitadoras da criptografia ou mais restritivas com relação à criptografia, né? Nos Estados Unidos você tem o caso de São Bernardino, na França você tem dificuldade em acesso a comunicações do cara que fez aquele atentado com o caminhão em Nice, não sei se vocês lembram, também é uma coisa de terrorista. Então, sempre tem esse negócio que a gente chama de pânico moral, sabe? Pânico moral é que você pega uma situação absolutamente trágica e simbólica e consegue tipo, mexer com o coração das pessoas mesmo, sabe? E você usa ela como propaganda para tentar passar algo que nem sempre vai ser eficaz ou que vai ser prejudicial a diversos direitos, a diversas pessoas, né? Então é tipo você usar o argumento do terrorismo, né? Tipo, ó, gente, a gente precisa tornar o sistema inseguro, mas é para uma boa causa, né? Pô, a gente quer não ter mais terrorismo, né? E não é bem assim, né? Não é, de novo, se a gente for pegar os argumentos da era do ouro da vigilância, a gente vê que tem várias outras maneiras de você chegar nisso e que nem sempre é eficaz também, né? O terrorista que quiser se comunicar, ele desenvolve o próprio aplicativo. Aí não tem como você fazer um enforcement da lei com o próprio aplicativo, né? Então, acho que é basicamente isso essa resposta. Agora, como seria na prática a medida prevista na inglesa se a alegação do setor técnico, criptografia ponta a ponta impede monitoramento? Então, Rodrigo, com relação aos Technical Capability Notice, eu vou ser absolutamente franco com você. O texto do IPA, do Investigatory Powers Act de 2016, ele é bastante amplo, e na parte dos Technical Capability Notice, ele meio que prevê uma norma de eficácia limitada, né? Então, tipo, ele prevê um regulamento específico para tratar dele, que vai ser desenvolvido por um órgão especial, não sei o quê. O que acontece é o seguinte, algumas organizações do terceiro setor, algumas ONGs de direitos e liberdades da internet, eles meio que fazem, tipo, uma previsão meio apocalíptica de que essas Technical Capability Notices podem ser utilizadas para, por exemplo, se eu mandar uma TCN pro WhatsApp, ele teria que alterar o sistema dele para atender o pedido da autoridade inglesa.
de novo, eu não sei se na prática isso vai acontecer. A gente não tem nenhum caso de grande escala que eu posso dizer para você. E dentro da própria lei também, apesar de ser um negócio meio supérfluo, assim, o jeito que trata disso, você tem uma previsão como é que eu posso dizer? Da aplicação de uma regra de proporcionalidade para ver se é viável você mandar essa Technical Capability Notice para o sistema. Então, aspectos que poderiam ser considerados seria tipo, será que financeiramente é muito ruim para a empresa implementar isso? Será que isso vai, tipo, alterar completamente o modelo de negócio da empresa? Então, tipo, são coisas que, teoricamente, podem ser levadas em consideração se a gente for tentar analisar a proporcionalidade da implementação desse tipo de medida. De novo, não temos nenhum exemplo na prática de grande escala que pode corroborar com essa profecia apocalíptica do pessoal das ONGs, mas é basicamente isso. Mais alguma dúvida, gente? Beleza, então eu vou seguir. Bom, último ponto... Opa, peraí. Mais um aí. De fato, o pesquisador conseguiu trocar as chaves do WhatsApp quando as mensagens estavam aguardando para serem transferidas, ou seja, o telefone seria violável nesse caso. O WhatsApp sempre nega o boato. Olha, essa parte especificamente técnica da troca de chave do WhatsApp, algumas coisas são bastante relevantes com relação ao WhatsApp em si. Uma coisa que é absolutamente essencial da gente saber é que cada mensagem que você troca com a pessoa que você está se comunicando, ela vai ter uma chave diferente da outra. Quando o WhatsApp sai do seu celular, ele vai para o servidor do WhatsApp em geral e depois é repassado para o seu receptor, todo esse fluxo ele tá sendo ele é criptografado, entendeu? Se ele é violável ou não dentro, tipo, nessa técnica que você sugeriu, eu não saberia responder especificamente isso, mas, de novo, uma vez que a criptografia ponta a ponta e aquele negócio de forward secrecy, eles vão dificultar bastante que você consiga quebrar várias mensagens criptográficas em sequência, sabe? Então, tipo, olha só, depois de todo esse esforço, o cara conseguiu quebrar uma única mensagem, tá escrito oi. Se mandar oi de novo, já tem outra chave específica com relação a isso, sabe? De novo, se isso é possível ou não, eu não sei. O WhatsApp nunca me falou nada com relação a isso, mas é uma coisa a ficar esperto também, né? Uma coisa sobre a segurança do WhatsApp que é bastante relevante e é muito mais fácil você ter acesso às mensagens é quando você espelha no web o WhatsApp, né? Quando você está mexendo no WhatsApp no computador. Se alguém conseguir, sei lá, mandar um vírus para você, um malware para você que consegue, por exemplo, visualizar a tela do seu computador, você consegue ter acesso às mensagens lá, entendeu? Ou um keylogger que seja, sabe? Tipo, você consegue acessar aquilo lá. Então, o WhatsApp, ele tá nos holofotes por ser o aplicativo que é mais utilizado aqui no Brasil, mas não é só porque ele tem a criptografia ponta a ponta em si, ela é, tipo, muito segura. Só que, de novo, backup em nuvem, não. E você espelhar para o seu computador também não, se você está muito preocupado com a sua privacidade. Mais alguma dúvida, gente? Bom, beleza, vou passar aqui. Tendências regulatórias e futuro do debate. Gente, é o seguinte, dentro do centro de pesquisa, aqui que eu faço parte, que eu coordeno algumas pesquisas, a gente começou a desenvolver um projeto. Começou não, já está quase finalizando, na verdade, vai sentir falta desse projeto, mapeando o debate regulatório sobre criptografia ao redor do mundo. A gente queria entender como os países estavam se manifestando, né, órgãos oficiais e autoridades oficiais estavam se manifestando em relação ao debate, e a gente queria entender também como esses países estão regulando a criptografia, principalmente por meio do direito mesmo. Então, o que a gente fez? Aliás, só um parênteses antes, lá para outubro, novembro, a gente vai ter um evento final desse projeto de pesquisa, que é esse mapeamento, todo mundo convidado, vai ser aqui em São Paulo, na UFV Direito CP, e todos os materiais que a gente produzir, eles vão estar abertos ao público, então todo mundo vai conseguir baixar as coisas e acessar tudo tranquilo. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente mapeou 40 países com relação a esse debate recente sobre criptografia.
como eles se posicionam e o que eles estão fazendo com relação a isso. E a partir desse mapeamento de 40 países, que são esses apontados no mapa aí de vocês, a gente conseguiu encontrar determinados modelos regulatórios específicos sobre criptografia. Então, por mais que o debate tenha se centrado bastante nos Estados Unidos e ele tenha, levado o debate a outro nível mesmo, lá a gente não tem uma regulação específica relativa à criptografia, tem umas normas que podem ser utilizadas, por assim dizer, para a regulação da criptografia, mas a gente não tem nada muito concreto. Agora, ao redor do mundo, a gente tem vários países que já implementaram leis, regulamentos específicos, com finalidades específicas também para a regulação da criptografia. Então, a gente chegou em 6 modelos diferentes de como eles estão regulando. O primeiro é, de fato, a criminalização, né, a proibição da criptografia. Só para vocês terem uma ideia, esse OJ significa que o modelo regulatório que eu estou falando para vocês, ele é relacionado ao ordenamento jurídico, então é uma regulação jurídica. E aqui na frente vocês vão ver PP é política pública. Então não necessariamente você vai ter uma norma específica falando. Enfim, você tem a proibição da utilização de mecanismos criptográficos no país. Esse é o caso, por exemplo, do Irã. O Irã ele não permite o uso desse tipo de aplicativo no país. Todo aplicativo de comunicação, por exemplo, ele tem que ser passível de acesso pelas agências governamentais e tudo mais. Então a criptografia lá, de novo, como eu falei logo no comecinho, primeiro e segundo slide, mecanismos criptográficos seguros são absolutamente essenciais para garantir a liberdade de expressão no Irã, que é um país que proíbe criptografia de forma geral, entendeu? A gente pode questionar a eficácia desse modelo regulatório, mas de forma geral eles proíbem que a utilização de criptografia, a implementação, etc, etc. Os serviços WhatsApp, Telegram não são oferecidos lá por causa disso também, né? Bom, alguns outros países, eles resolveram fazer uma proibição, entre aspas, que na verdade acaba sendo uma proibição da criptografia forte, que é limitar o tamanho das chaves, né? Criptografia funciona com chaves, as chaves elas vão orientar bem de grosso modo, né? O professor da aula de ontem deve ter explicado muito melhor para vocês isso, a quantidade de tentativas que você tem que chutar para conseguir desencriptar aquela mensagem, né? Os tipos de chaves podem ser chutados para desencriptar aquela mensagem. Então, uma criptografia razoavelmente forte, hoje em dia, é a criptografia de 128 bits, né? E uma criptografia mais forte de 256 bits. Na Índia, por exemplo, a gente tem uma regulação bem desatualizada, bem quase risível, que é proibido você desenvolver e utilizar mecanismos criptográficos que utilizem chaves maiores do que 40 bits. 40 bits, é um negócio meio... também é uma norma que lá na Índia não é eficaz, por assim dizer, porque você tem diversas regulações setoriais sobre saúde, sobre e-banking, que elas entram em conflito diretamente com essa norma mais geral de proibição de chaves maiores. E, por exemplo, a regulação setorial de e-banking, se não me engano, ela obriga que os sistemas tenham uma chave do tamanho, no mínimo, de 128 bits. Então, é um negócio meio bizarro que você tem lá na Índia. Mas, de qualquer jeito, foi um meio que eles, pelo menos, tentaram se utilizar do direito para restringir criptografia para a viabilização de mecanismos de investigação criminal. Bom, o terceiro é a necessidade de obtenção de uma licença governamental para você comercializar e para você utilizar a criptografia no país. Vale dizer aqui, esse negócio de licença governamental, que tem vários tipos de licenças específicas e várias condições que variam de país em país para que você obtenha essa licença e possa funcionar legalmente no país. Tem alguns países que basicamente pedem para você registrar o seu mecanismo mesmo, tipo, eu uso esse mecanismo, essa chave de 56 bits e ponto, sem obrigar de nenhuma maneira você a fornecer nenhum backdoor, nenhum mecanismo de acesso excepcional aos conteúdos lá dentro. Por exemplo, esse é o caso de Israel. E você também tem licenças governamentais, que é basicamente assim, criptografia é super permitida aqui no meu país, mas você tem que me fornecer um mecanismo de acesso excepcional para eu poder acessar as mensagens em plaintext. Então, para você obter essa autorização, você precisa
você precisa alterar o seu sistema de acordo com isso. Esse é o caso, por exemplo, da Tunísia. Então, de qualquer forma, mesmo a parte de Israel é uma forma de controle da criptografia, é uma forma de regulação da criptografia. Seguindo, diversos países têm dispositivos de obrigação de assistência, basicamente pedindo para empresas, pessoas, quem quer que seja, o recipiente dessa ordem judicial que seja, em fornecer de forma ampla as mensagens criptografadas, né, que sei lá, os órgãos de investigação obtiveram criptografadas, em fornecer elas no plaintext ou em assistir, né, em ajudar os órgãos de investigação a descriptografarem essas mensagens. Então, no nosso mapeamento, a gente descobriu 2 tipos de obrigações de assistência diferentes. Uma obrigação genérica, que vai falar basicamente, o investigado tem que, como é que eu posso dizer, ele tem que fornecer assistência de forma a obedecer a ordem que eu estou dando, assim, sem falar especificamente em criptografia. Fica um negócio meio confuso mesmo, mas é para ser confuso e genérico para abranger qualquer coisa. É o caso do All Writs Act dos Estados Unidos. Fala, tem que dar um jeito de você me fornecer isso aqui, eu não quero saber como. E você também tem as obrigações de assistência específicas, que vão tratar especificamente de criptografia. Então, tipo, o detentor dos dados criptografados ou a empresa que criptografou esses dados, ele deve fornecer os dados de forma desencriptada para mim. Ponto. Legal. Também, esse modelo regulatório no ordenamento jurídico. Seguinte, o estímulo que eu falei para vocês, que o maior proponente é a Holanda, mas também tem outros países, por exemplo, a Suécia também estimula o desenvolvimento de criptografia no país. Todos os países que estimulam, nenhum deles está no ordenamento jurídico, falando, artigo 12, criptografia é bom, utilizem. Não é isso. Basicamente se posicionando contra uma regulação restritiva da criptografia de forma explícita, e no caso da Holanda mesmo, promovendo programas e políticas públicas para fomentar o desenvolvimento de sistemas criptográficos. E, por fim, mais semelhante à regulação proposta pela Alemanha, a gente tem vários países propondo mecanismos alternativos de investigação, ou em conjunto com esses outros modelos regulatórios da criptografia que eu falei para vocês, obrigação de assistência, licença, limitação de chaves, ou ao invés desses mecanismos. Então, tem diversos países que estão fortalecendo os poderes das suas autoridades de investigação com relação ao government hacking, por exemplo, porque como alternativa mesmo à questão da criptografia. Agora, outros países, por exemplo, a Austrália e a França, eles estão estabelecendo um framework jurídico de regulação do government hacking, mas também estão propondo diversas leis e normas relativas à regulação da criptografia especificamente, entendeu? Então, tipo, uma coisa não anula a outra. Às vezes o governo quer dar essas liberdades para a galera e tentar subverter ou tentar, tipo, trespassar elas de outra maneira. Às vezes ele fortalecendo os 2 braços, entendeu? Tipo, de um lado eu quero uma criptografia um pouco mais restritiva e de outro lado eu vou ampliar os poderes de investigação meus aqui e em aquele abraço. Então, só mostrando para vocês rapidinho o resultado da nossa pesquisa dentro daqueles 40 países. Esses foram os números que a gente chegou. Vocês podem ver a obrigação de assistência genérica diversos países têm, né? Geralmente em conjunto com alguma das outras coisas aqui que a gente está falando. Proibição é uma quantidade razoável, né? 5 de 40 países de fato proíbem criptografia, isso tipo, de forma geral, é um negócio dá até um pouco de medo, assim, se você for pensar. Alguns se estimulam, o mecanismo de investigação está crescendo isso, o debate está se tornando com relação a isso. E licença e autorização governamental também em diversos países. Esse é um pouco mais amplo, como eu falei para vocês, a licença não necessariamente vai obrigar o sistema a fornecer chave, a fornecer backdoor, etc. Às vezes é só um registro mesmo, mas está todo mundo englobado nisso. De novo, final do ano, os resultados da pesquisa vão estar prontos. Eu acho que é interessante para quem... Sim, se vocês tiverem interesse de fazer esse curso, eu acho que é um bagulho bastante
vai ser uma pesquisa bastante relevante para vocês, se vocês quiserem fazer. Basicamente, o que a gente vai divulgar é um mapinha com vários sumários executivos de regulação da criptografia ao redor do mundo. Não vai ser tipo aquele mapa que você clica e tem, sei lá, 2 dispositivos de lei sem interpretação nenhuma. A gente fez uma pesquisa pesadaça, tipo, entre 3 e 5 páginas para cada um dos países, e a gente vai divulgar isso depois, vai estar aberto para todo mundo, vai ser uma alegria. Agora, só para finalizar a aula, algumas perguntas que eu posso até repassar para vocês, assim, não sei vocês estão, tipo, com o sistema, essa plataforma facilita, assim, o debate, mas, assim, coisas que a gente deve se perguntar, porque, assim, a gente é a favor da criptografia, é a favor de segurança, é a favor de privacidade. O acesso a dado criptografado, ele pode ser viável para caso extremo, ou é o que eu falei para vocês, a questão dos pânicos morais é uma coisa que pesa bastante em todo o debate regulatório que a gente tem sobre basicamente diversos tipos de coisa, aqui, não só tecnológicas, né? Mas principalmente tecnológicas. Hoje em dia a gente está no pânico moral dos fake news, né? Todo mundo querendo tratar disso, tentar definir o que é, tal, porque fake news, não sei o que, não sei o que lá. Mesmo a gente sabendo que boato e notícia falsa existe desde que o mundo é mundo, e na internet existe desde que a internet é internet, como a gente pode ver pelo Snopes.org, né? Uma outra pergunta, e Odélio, eu vou responder a sua pergunta, porque a minha última pergunta é exatamente a sua, entendeu? Quanto a gente está disposto a arriscar, se vale a pena, porque assim, gente, vamos ser absolutamente sincero e cético, né? Cético com relação a todo esse sistema aqui. Não adianta a gente só falar, gente, criptografia é legal, deixa a criptografia em paz, whatever. Tipo, o debate, por mais manco que ele seja, é sobre dificuldades de órgãos de investigação em acessarem determinadas informações que ajudariam na resolução de crime e para manter a segurança pública. Isso é uma finalidade, é uma coisa absolutamente razoável, se a gente for pensar bem, né? Então, aonde que a gente deve focar para viabilizar isso? Porque, às vezes nós acadêmicos, parece que a gente fala para nós mesmos, assim, sabe? Não, tem que... Deixa a criptografia lá, tanto faz, a criptografia é bom, direitos fundamentais é bacana, tal, não sei o que. Sim, de fato, a criptografia é muito importante, é um negócio que tem que ser salvaguardado, mas um debate público, ele tem que ter uma finalidade, ele tem que, beleza, não mexam na minha criptografia, agora vocês podem se utilizar desses e esses mecanismos para obter o que vocês precisam, né? E isso foi uma das respostas que foi dada lá no slide lá atrás, vou voltar rapidinho. Gente, não mexe na criptografia. Muitas coisas que a gente faz hoje em dia dependem da criptografia, então a regulação / restrição da criptografia não é o caminho. Você tem 3 coisas absolutamente principais que vocês podem se utilizar para obterem as provas que vocês precisam no contexto de investigação criminal. A nuvem, a questão da internet das coisas e dos metadados e o government hacking. E aí fica a minha última pergunta, que é a questão do Odélio também. Como eu falei para vocês, o government hacking, ele está começando a ser debatido bastante nos países. Ele é algo que cada dia mais a gente vê país debatendo framework regulatório, ou não, né, também, né, porque nos Estados Unidos a gente vê que existe os órgãos de investigação lá, eles têm diversos poderes de hacking e desse tipo de exploração de vulnerabilidade sem nenhum tipo de framework jurídico claro, né, eles já fazem isso, já é uma coisa que eles fazem bastante. Mas esses mecanismos alternativos de investigação, eles vão resolver a questão que a gente está falando da criptografia? Deixamos a criptografia em paz, vamos partir para isso. Ou eles vão empurrar o problema para a preocupação futura? Isso que o Odélio falou é uma coisa que está levantando a orelha de vários pesquisadores hoje em dia, com esse boom da regulação do government hacking. Legal. Quais são os direitos dos usuários das plataformas que estão sendo hackeadas pelo governo? O que o governo tem que garantir para essa galera, uma vez que as vulnerabilidades são encontradas e exploradas no contexto de uma investigação, e essa investigação acabou? O governo tem que publicizar essas vulnerabilidades?
O governo tem que ter relatórios de transparência, procedimento de accountability, para mostrar, ó, gente, eu estou hackeando vocês, eu hackeei vocês nesse sentido, eu alterei esse sistema para cá, os possíveis afetados foram esses, e, por favor, corrijam esse negócio agora que acabou a investigação. Ou pode o governo, por exemplo, encontrar uma vulnerabilidade e ficar explorando ela até alguém descobrir que, opa, o governo está explorando essa vulnerabilidade aqui. Um caso concreto disso, eu não sei se vocês lembram, no começo do ano passado, o Wikileaks, eles publicaram um conjunto de documentos também relativo à vigilância pelas organizações americanas, chamado Vault 7. Não sei se vocês lembram disso. E dentro desse conjunto de documentos, tinham várias vulnerabilidades que eram utilizadas pela CIA, pela NSA, de sistemas, por exemplo, Windows 8, Windows 8.1, que eram utilizados para eles realizarem esses atos de government hacking. E repetindo para vocês, nos Estados Unidos não tem um framework jurídico para isso. Você tem alguma regulação ou outra estatal que é tipo quase que simbólica, mas assim, terra de ninguém, assim, essa parte, esse específico, né? E uma coisa bastante curiosa é que uma das vulnerabilidades divulgadas no Vault 7, ela foi utilizada, e assim, já havia sido corrigida numa atualização do Windows 8, mas mesmo assim, para os computadores, Zero Day, exatamente, os computadores que não tiveram, não atualizaram, estavam suscetíveis dessa vulnerabilidade ainda. E foi a partir dessa vulnerabilidade que o CryptoWarm, o ransomware WannaCry, lembram do WannaCry, que atingiu até o TJ de São Paulo aqui? Vocês lembram, né? Então, tipo, foi a partir da vulnerabilidade divulgada no Wikileaks que ele foi desenvolvido e foi compartilhado e deu todo o caos que teve no ano passado. Que teve até hospital afetado, né? Ao redor do mundo como um todo. Então, a minha previsão de futuro aqui, gente, é que o debate ele vai se centrar bastante em government hacking agora, porque é uma coisa que já existe, é uma coisa que está cada vez mais pública aqui, e é uma coisa que a gente está tão centrado na parte da criptografia que a gente meio que esquece que tem isso rondando do lado, né? Tem um sistema dos Estados Unidos que, cara, é mal... Com relação à divulgação do Zero Days, né? Zero Days é aquela vulnerabilidade que o desenvolvedor ele não sabia que existia, e ela é descoberta depois que o produto é divulgado, e os desenvolvedores eles têm 0 dias para corrigir ela, entendeu? Porque por isso se chama Zero Day. Existe um sistema que chama Vulnerability Equity Process, que alguns distritos dos Estados Unidos têm, que teoricamente depois do final da investigação, a partir do government hacking, divulgar quais são essas vulnerabilidades. Mas é algo absolutamente ineficaz, pelo que eu ando estudando, assim, e eu acho que, assim, o debate daqui para frente, se o ITS, um curso subsequente a esse possível do ITS seria um curso sobre government hacking, assim, porque eu acho que é aqui que a carninha do debate vai se centrar agora, gente. Já são 8h30, né? Já. 2 minutinhos. Gente, uma última perguntinha aqui, só para eu também não segurar vocês aí. Aliás, Odélio, você, tipo, tá tranquilo a resposta ou você precisa de alguma coisa mais específica? Show de bola. Bom, gente, seguinte, se algum de vocês tiver uma pergunta que vocês esqueceram de me perguntar, vocês falaram, puta, não tinha pensado nisso, me manda e-mail nesse e-mail aqui, tira um printzinho da tela, tá? Nossa, um pedacinho de papel. Tipo, até semana que vem eu respondo para vocês as perguntas que vocês tiverem, tá? Em extras, tal, eu tô à disposição. De novo, se vocês quiserem acompanhar também as atividades do centro que eu trabalho, só joga no Facebook Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação. Vocês ainda tem bastante parte do curso aqui. Amanhã a parte técnica, mano, desçam as perguntas lá, porque pelo que eu vi bastante gente aqui é do direito e, cara, a gente precisa aprender essa parte, é absolutamente essencial que a gente tenha pelo menos uma noção, para saber do que a gente está tratando, quais são os limites do nosso mecanismo, né, que é o direito, que consegue atingir isso. E sexta-feira, a parte do direito brasileiro, perguntem, aí é uma dúvida pessoal que eu tenho também, vocês me falam depois, se dá para você comparar
o colocar o dedo no celular para desbloquear como produção de prova contra si mesmo, e se government hacking pode ser equiparado a arrombamento. Então fica aí a dúvida, se o Renan souber responder, se me passem aí, que é um negócio bem complicado. Já falei com bastante penalista aqui, o povo tá suando. Gente, é isso, muito obrigado por assistirem, obrigado pro pessoal do STF, do STF, nossa, eu tô falando STF, tô falando tanto de bloqueio de aplicativo que eu tô falando as coisas do STF. Muito obrigado ao povo do ITS Rio, ao Dudu, o CAF, o Lucas que ajudou a gente aqui, gente boa pra caramba, obrigado pelo convite. O centro, Débora, é da FGV Direito SP, da Fundação Getúlio Vargas. Então, de novo, gente, manda e-mail aí, fico à disposição. Boa noite, gente.